continuando, nós vamos falar agora sobre a administração do disponível. Para que a gente entenda essa administração do disponível, nós vamos precisar também entender sobre o ciclo de caixa. Então, a disponibilidade compreende o dinheiro que está em caixa e o dinheiro que está em equivalentes de caixa, né? Está aqui em cima, equivalentes de caixa, né? O que são equivalentes de caixa? Equivalentes de caixa são contas que parecem caixa. Então, é o dinheiro que está no banco, é o dinheiro que está em aplicações de liquidez imediata, que você pode mexer na hora que você quiser, baixa, aplica. Então, isso é equivalente de caixa, né? É como se caixa fosse. E a administração do caixa, o Gitman usa esse termo, títulos negociáveis. O que é títulos negociáveis? São aplicações de liquidez imediatas, né? Então, as aplicações que a gente tem, na verdade, é uma composição de títulos que são negociáveis. CDB, CDI, esses títulos, né? Que são fáceis de alta liquidez, compra, vende, o dinheiro está aplicado nesse tipo de títulos. Esse assunto é muito importante porque são os itens de maior liquidez da empresa. E eles possibilitam que a empresa pague suas contas no vencimento. Empresa que não consegue pagar suas contas no vencimento é uma empresa que está insolvente, com perspectiva de falir. Então, para a gente começar a conversa, a empresa precisa manter um saldo em caixa. Um saldo em caixa e equivalentes, né? Vamos botar aqui. Aqui ele está querendo dizer disponibilidades, né? E os três motivos são transação, motivo transacional, que é aquele motivo associado à necessidade da empresa pagar os diversos pagamentos que ela tem, os previsíveis e às vezes até aqueles que surgem assim, que são um pouco não tão comuns, mas que a empresa faz parte do negócio. Um outro motivo é um motivo de precaução, né? Aí sim, né, são a finalidade de satisfazer demandas inesperadas. Então a empresa recebe uma fiscalização e precisa pagar um tributo lá que não pagava, uma multa, ou surge algum pagamento por alguma coisa, ou perde dinheiro, roubo, por uma série de problemas, a empresa precisa ter essa disponibilidade, né? Essa disponibilidade de caixa com esse motivo de precaução, ela tem a finalidade de minimizar o risco financeiro, o risco da empresa não ter condição de pagar a sua conta no dia. E também existe um motivo menos nobre, né, e que não é tão operacional, que é um motivo de especulação, que é para tirar proveito de oportunidades especiais, como por exemplo, um concorrente faliu e tem uma série de máquinas, equipamentos e estoque muito úteis à empresa e ele precisa fazer dinheiro, está vendendo tudo assim muito barato e a empresa quer se aproveitar dessa oportunidade. Se a empresa tem caixa, ela pode aproveitar dessa oportunidade para fazer uma especulação, né? Isso serve também em relação a terrenos, até ações e tal, né? Agora, vamos lá. Do ponto de vista gerencial, né, a bibliografia recomenda que a empresa mantenha efetivamente recursos para suprir, atender às demandas transacionais e precaução, né? A questão da especulação é uma decisão mais desassociada da atividade operacional da empresa, né? Então, a bibliografia assim não indica que a empresa tenha essa disponibilidade para o negócio, porque não faz sentido, né? Então, os indicadores para administrar as disponibilidades, o caixa e os equivalentes de caixa, são o ciclo de caixa e o giro de caixa. Bom, você já entendeu que há uma relação de ciclo e giro, eu acabei de explicar. Ciclo operacional e giro operacional. Aqui existe a mesma relação. Quando a gente fala ciclo de caixa ou giro de caixa, a gente está falando a mesma coisa. Só que o número tem que ser interpretado de forma invertida. Então, se o ciclo de caixa é 30 dias, significa que o caixa gira 12 vezes por ano. Se o ciclo de caixa é 60 dias, significa que o caixa gira 6 vezes por ano e assim por diante, né? Então, se você olhar aqui a formulinha,
O giro de caixa é 360 dividido pelo ciclo de caixa. Né? Ok. E o que é o número, o ciclo de caixa? É o número de dias do ciclo operacional menos o período médio de pagamento. Ah, mas isso ficou só uma decoreba de fórmula? Não. O ciclo de caixa, gente, é desse momento em que o dinheiro sai da empresa até o momento que o dinheiro retorna. Olha, então veja, para a gente, o que ele disse ali na definição? Pega o ciclo operacional total e diminui o período médio de pagamento. Ok? Então é assim que aqui deixa eu anotar. Então isso aqui é o ciclo de caixa. Ciclo de caixa, que também é chamado de ciclo financeiro. Ok. Então, enquanto o giro de caixa está o número de... Aqui vejam que ele fez a formulinha, né? Ciclo de caixa como sendo ciclo operacional menos o período médio de pagamento. Ou então, você pode também pegar o valor do ciclo operacional, que é a soma da idade média do estoque ou do período médio de estocagem com o período médio de cobrança, e diminuir o período médio de pagamento. Bem fácil isso aqui, né? Então vamos para um exemplo para você compreender. Uma empresa que fabrica guardanapos demora 85 dias para transformar matéria-prima em produto acabado e vendê-los. Dados do setor de cobrança indicam que o período médio de cobrança é de 70 dias. Qual o ciclo operacional da empresa? Sabendo que o período médio de pagamento é 35 dias. Qual o ciclo de caixa? Então, gente, você tem que já se acostumar a fazer o diagrama para fazer a interpretação desse tipo de exercício. Então, aqui está o ciclo operacional. Então, aqui é a chegada da matéria-prima. Aqui nós temos a venda. E aqui na frente nós temos o recebimento. Esqueci de colocar o pagamento. Então, da chegada da matéria-prima até a venda do produto acabado, ele falou, chegar da matéria-prima do produto acabado é 85 dias. Então ele está me dizendo aqui que a idade média do estoque, ou o período médio de estocagem, é de 85 dias. Ele me disse também que, dado o setor de cobrança, indica o período médio de cobrança 70 dias. Então, o período médio de cobrança é de 70 dias. Vejam, eu vou suprimir aqui a sigla, porque não vai caber. E ela disse também que, sabendo que o período médio de pagamento é 35 dias, então o período médio de pagamento é 35 dias. Então aqui você consegue facilmente calcular o ciclo operacional, somando 85 com 70, você vai chegar nos 155 dias, né? E o ciclo de caixa, que é o período que vai aqui do pagamento até o recebimento, ó. Então a gente vai pegar os 155 e vai diminuir 35. 120. Ciclo de caixa, então, 120 dias. Né? E é isso que vai estar escrito aqui no próximo... esqueci de um detalhe, né? Bom, se o ciclo de caixa é 120 dias, aí eu pergunto para vocês, 120 dias são 4 meses, né? 4 meses. Quantas vezes gira por ano? Qual é o giro de caixa? 3 vezes por ano. Compreendeu? Giro de caixa, ciclo de caixa é a mesma coisa, só que a interpretação do número é invertida. Né? O ciclo de caixa é o tempo em dias, e o giro de caixa é quantas vezes gira no ano o caixa. Bom, aqui está o diagrama, o Gitman gosta de mostrar desse jeito, eu prefiro daquele meu jeito, vocês viram fazendo. Não tem problema, como você preferir fazer, você faz, tá?
Nessa explicação, nessa toada aí, se você entender a administração de disponibilidade, existe um cálculo sugerido pela bibliografia, relativamente simplificado aqui, que chama o cálculo do caixa mínimo operacional. O caixa necessário para que a empresa sobreviva nas suas operações, o caixa necessário às transações e precauções. Então, o que a empresa, o que pode ser feito? Pode ser dividido, o cálculo é esse, dividir os desembolsos totais do ano. Atenção, é desembolso, não é despesa, nem custo, é desembolso, aqui entra tudo que sai do caixa. Claro, você está falando de caixa, então você está falando de fluxo de caixa. Lembra em contabilidade financeira a diferença entre fluxo econômico e fluxo de caixa? Aqui nós estamos falando de fluxo de caixa. Então, o que você tem que dividir pelo giro de caixa é o desembolso totais do ano. No caso daquela empresa que o caixa gira 3 vezes por ano, supondo que a empresa tem um pagamento anual, né, uns desembolsos anuais de 120, ela deveria manter em saldo 40 mil dólares aqui, né, dólar. Se ela gasta 120 mil dólares por ano, como o caixa gira 3 vezes por ano, ela deveria manter 40 mil em saldo. Ou seja, em outras palavras, um saldo suficiente para manter um ciclo operacional inteiro, para sustentar, ciclo operacional não, um ciclo financeiro inteiro. Não entrou nenhum dinheiro, então eu consigo aguentar aqueles meses, né? Aqueles, no caso era 4 meses, consigo aguentar 4 meses sustentando a empresa nos negócios. Olha que interessante, né? Muitos alunos me perguntam, tá, mas esses 40 mil o que é? Para botar no caixa? Esses 40 mil é para ter no caixa, ter como saldo, meta de saldo, sempre. Terminou o dia, 40 mil, amanhã entra, sai dinheiro, terminou o dia, 40 mil, esse é o saldo meta. Quem já estudou planejamento e controle financeiro, nós falamos sobre esse saldo mínimo operacional, sobre o caixa mínimo operacional. É aquele de lá, aquela meta lá, tá? Para que a empresa funcione adequadamente sem correr grandes riscos. E também, em decorrência dessa compreensão da administração das disponibilidades, nós temos a administração de caixa, né? Para uma administração eficiente de caixa, a gente deve diminuir, minimizar o ciclo de caixa, porque a gente precisa ter menos dinheiro empatado nas contas de giro. Como que se diminui o ciclo de caixa? Bom, basta você voltar lá aqui, né? Como que a gente consegue diminuir esse período? Então, olha comigo na fórmula. Se você diminuir o período de estocagem, a venda diminui para cá e o recebimento vem junto, diminui o ciclo de caixa. Se você diminui o período médio de cobrança, o recebimento vem para cá, flechinha, e diminui o ciclo de caixa. Se você aumentar o período médio de pagamento, essa flecha vai para frente e espreme essa, ou seja, diminui o ciclo de caixa. Tá? Então, é isso que está escrito aqui. Você tem 3 estratégias de administração eficiente de caixa. Uma, retardar o pagamento de duplicatas. Se você retardar o pagamento de duplicata, você aumenta o período médio de pagamento. 2, administrar de forma eficiente o estoque e o processo produtivo. Se você administrar o estoque eficientemente, o processo produtivo, o período médio de estocagem diminui. E aí você traz o recebimento para mais perto do processo de produção. Ou seja, diminui o período médio de estocagem ou diminui a idade média do estoque. Com isso você também diminui o ciclo de caixa. E diferente, você tem acelerar o processo de recebimento, né? Você concede menos prazo para o seu cliente, então diminui o período médio de cobrança, né? Conclusão dessa primeira parte da administração do capital de giro. A preocupação do administrador deve ser a de manter um saldo de caixa suficiente para atender as exigências de transação e precaução. Aqui, gente, está escrito aqui, mas isso aqui é inapropriado, né? Porque a especulação é uma decisão diferente da operacional. Nada além disso.
para não prejudicar a capacidade e o objetivo da empresa de maximizar a rentabilidade e o retorno da empresa. Tá certo? E terminando, agora você tem condição de fazer vários exercícios. Então você tem condição de fazer o exercício 6, o 7, o 8, você tem condição de fazer o exercício 9, né? 10, o 11, o 12, esse 13 também é possível fazer, até pelo menos esse exercício 13. O exercício 14, 15 nós vamos explicar em aula síncrona, o 16 você já tem condição de fazer também, tá? Então ficamos por aqui, nessa primeira parte do estudo da administração do capital de giro. Ainda temos mais assuntos, né? Administração de contas a receber e administração de contas a pagar.